Vamos mudar de assunto? O setor do agronegócio apresentou resultados ainda pouco aquém das expectativas de resultados no primeiro trimestre. Para o próximo, a previsão é de queda no volume das empresas do setor, principalmente devido à piora na produtividade e preços da cana-de-açúcar, por exemplo. O setor de produção de grãos se mantém aquecido, com destaque para a soja e para o milho. Douglas Dweck, economista e especialista em agronegócio, é o nosso entrevistado e fala mais sobre esse contexto e as perspectivas, então, para o próximo trimestre. Olá, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação, Douglas. Boa noite, obrigado a vocês. Muito bem. Qual a sua análise, então, do desempenho do nosso setor no primeiro trimestre de 2023? A gente tem aí algumas coisas isoladas, né? Então, como você bem colocou, a cana já vem mostrando ali. A gente teve algumas altas recentes em tudo, né? Na pandemia, que o agro foi destaque em tudo, a gente também teve uma alta acompanhando a inflação, acompanhando outras coisas lá fora, que a gente está tendo o que o mercado, a gente costuma dizer, a gente está tendo uma normalidade agora. Então, teve uma subida, a soja cresceu, muita gente ganhou dinheiro, e olha, o agro tá crescendo muito, e agora o mercado está se acomodando. Então, muitas coisas voltaram, os preços aí já tem soja, já voltou do que o pessoal plantou, achando que ia ter um preço, não foi o preço esperado, tivemos uma safra e uma super safra. Então, a gente tem um primeiro trimestre esperado para o que era, que a gente já sabia. Então, depois de uma onda muito grande de bonança, de coisas boas, tem que ter essa normalidade e acaba pegando muitas vezes o produtor rural aí no contrapé, porque fez apostas para uma soja, para um milho, para uma cana em preços altos, né? E a gente coloca insumos na mesma proporção. Então, dando números hipotéticos, a soja está R$ 160, eu gasto lá 130 para plantar e ter essa diferença de lucro. Se a soja na hora não vier nesse preço, eu posso ter um problema financeiro e a gente está observando isso já em alguns pontos. Então, a gente pode ter ou empatar. Eu coloquei 130 e talvez vou conseguir tirar os mesmos 130 e vou ter uma frustração de safra em alguns lugares. Eu vou só trocar 6 por meia dúzia esse ano. Então, a gente tem os mercados se acomodando. Essa é a melhor leitura para o primeiro trimestre aí como um todo. Certo, você trouxe aqui o balanço para a gente e as perspectivas para o próximo trimestre, Douglas. As perspectivas agora, como a gente tem aí safra a safrinha, vamos dizer, né? No agro, a gente, esse trimestre feito, o quarter, né, americano, ele é feito para uma empresa que está, né, faturando dia a dia. Então, assim, para a próxima safrinha, a gente deve ter uma normalidade das coisas. Então, vamos fazer uma linha do tempo. A gente teve, quando a gente estava em setembro, outubro, pensando na safra que a gente teve agora, por exemplo, de soja, por exemplo, de milho, essa safra, não a safrinha. Então a gente comprou com preços altos, né? Tinha até aquela discussão se o fertilizante ia disparar o preço, como vai ficar os insumos com a guerra e com o dólar. Então, todo aquele alvoroço que teve, hoje muita gente comprou com aquele preço e não está vendendo com o preço do alvoroço. O próximo trimestre, então, hoje o produtor já está comprando, fazendo pedidos de fertilizante, de semente, já num preço mais baixo, mais normalizado dentro dessa acomodação de mercado. Então, a próxima safra deve ser mais dentro do esperado. Eu vou já gastar um pouco menos para plantar, então eu também não estou esperando grandes subidas e eu talvez vou ter ali uns resultados um pouco mais satisfatórios. Se essa safra agora, eu estou chamando ela de frustrada aí, ou ela que pegou aí o produtor no contrapé, que é para acontecer. Todos os produtores já aconteceram isso, não foi agora, em 2015, e sem ser uma quebra de safra por tempo, né, por clima, o mercado dá esses ciclos e uma hora a gente sabe que vai ser pego no contrapé. Essa safra foi uma amostra disso e a gente espera a safrinha um pouco mais normalizada. Então, o próximo trimestre, ou os dois próximos trimestres um pouco mais interessantes do que a gente teve esse primeiro trimestre agora. Muito bem, agora mudando um pouquinho aqui o contexto, falando de recuperações judiciais, podem melhorar ou piorar nos próximos meses? Bom, a gente é um grande operador de recuperação judicial aqui, a gente faz muito, a gente possivelmente é a instituição que mais faz recuperação judicial do agronegócio. O que acontece? A gente teve aí, o mercado como um todo, a gente teve dois cenários que são importantíssimos para esse cenário de recuperação judicial. Primeiro, na pandemia, vamos imaginar, muita gente parou o shopping, parou o supermercado, e podia ter uma quebra naquele momento. As empresas não quebraram, mas as pessoas talvez não estavam trabalhando e produzindo como produziam.
antigamente, antes da pandemia. Então, teve uma injeção de dinheiro do governo, muita gente gastou economias, muita gente pegou empréstimos e a gente esticou o preço da pandemia. Agora, as empresas em geral, então a gente, nomes aí bastante conhecidos, Americanas, Cervejaria Petrópolis pediu recentemente, a dona da Itaipava, bilhões em dívidas. Então, agora a gente está tendo o preço da pandemia. Então, esse preço da pandemia veio também com juros mais altos. Então, a gente tinha na pandemia Selic 2,3 e agora a gente está com Selic a 13,75. Então, as dívidas estão impagáveis e hoje a gente tem aí esse grande número de recuperações judiciais acontecendo. Esse número ainda não parou. Então, são as empresas procurando uma solução, não deu a solução, então a gente vai ter que pedir uma recuperação judicial para colocar todos os credores na mesma mesa, alongar, o produtor não perder uma fazenda, o produtor não ter arrestos, que perde o controle do que ele podia fazer. Então, a gente está esperando ainda um número de recuperações judiciais bastante relevante no mercado como um todo e no agro também ainda por conta dessa quebra de safra que eu estava falando. Então, o juros está alto, como há muito tempo não teve. Se o juros está 13,75, ninguém paga 13,75, né? A gente paga ainda o lucro do banco, o famoso spread. Então, as dívidas estão muito difíceis de pagar. O juros está caro, a dívida está cara. E se eu pegar esse contrapé da safra, que eu plantei, como eu falei, esperando 160 e virou 130 e eu igualar, como eu pago a dívida se não sobrou lucro? Não vai fazer lucro. Então, muitos desses produtores e também empresas estão recorrendo à recuperação judicial nesse momento. Tá certo, Douglas. Você citou aí a pandemia e a guerra na Ucrânia. Ainda abala o agronegócio? A guerra na Ucrânia bagunçou, ela foi uma grande onda, então todo mundo parou nisso. Então, como o agro, a gente não tem, como eu estava falando, essa produção diária, a gente já pensa nas próximas safras. O que vai ser em 2024, 2023 e agora? Então, a guerra na pandemia, ela mudou o mercado e aí, como muitos insumos vinham daquela região, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, a gente começou a buscar novos fornecedores. Então, lugares que não existiam. Olha, não tem um fornecedor vindo de tal lugar, não existe navio, não existe a sistemática toda para que isso aconteça. Hoje tem. Então, também o mercado se normalizou. A guerra continua. Então, hoje a gente tem alternativas, o mercado criou alternativas, as pessoas foram buscar, empresas foram buscar outras alternativas. Então, hoje o mercado está normalizado. Eu diria que a guerra influencia bem menos do que no início, quando ela virou uma novidade. Então, aquele canal que era Rússia e Ucrânia bastante utilizado, está muito menos utilizado. Hoje ele influencia bem menos o agronegócio como um todo aqui no Brasil. Muito bem, Douglas, ainda estamos em início de governo, né, por todo o país. E esses novos governantes tiveram também impacto sobre o nosso setor? Os governantes tiveram impacto sobre o nosso setor, sim. Então, esse problema que eu estou falando de pandemia, de guerra e dos juros altos, obviamente ia, aspas, estourar na mão de qualquer um dos governantes, né? Então, só que quando eu estou um pouco animado, talvez eu vou investir mais, eu vou acreditar mais. Quando os governantes não me dão essa confiança, eu não vou arriscar tudo que eu já construí, vou colocar aqui, fazer um investimento maior, um investimento mais arrojado. Então, ele tira o ânimo dos empresários, o que dificulta ainda mais o mercado. Então, os próprios bancos estão puxando crédito nesse momento, entendendo que se tem uma crise, será que eu vou emprestar e não vou conseguir receber o meu dinheiro? Porque o que o banco mais quer é emprestar. Então, para quem ele acha que vai receber o dinheiro de volta, com os filhotinhos deles, são os juros. Então, se ele está puxando esse crédito, se ele está olhando melhor, fazendo uma análise melhor de crédito de cada um, a gente tem esse problema. Então, os governantes dão esse humor do mercado. Então, hoje a gente também, imagina, a crise viria de qualquer jeito, eu estou falando. Então, se eu tenho um governante que ainda tira a confiança do mercado, ele está influenciando para pior, com certeza. Tá certo, Douglas. A gente segue acompanhando aí os desdobramentos do nosso setor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma excelente semana para você. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.